Olá, senhoras e senhores, eu sou o Ricardo Alexandre e esse é o segundo episódio da nossa gloriosa série de 5 episódios sobre o álbum em quadrinhos Reparos, terceiro álbum do amigo Brão Barbosa, que está aqui nessa mesa. Não poderia deixar de estar, né, Brão? Sou eu. É o próprio Brão Barbosa, o autor dessa obra. E do meu lado esquerdo está Paulinho De Gasperi. Tudo bem, Paulinho? Olá, estou aqui. Muito bem, no primeiro episódio a gente falou dos primeiros passos ali da concepção dos quadrinhos e hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento ali, como é que se transforma uma boa ideia num material em quadrinhos. Reparos já está à venda no site brãobarbosa.com/reparos por R$35, edição independente do Brão Barbosa. Aliás, a gente tem que dizer isso, né, que esse podcast tem algumas características. A primeira é que estamos aqui conversando entre amigos, a segunda é que a gente tem depoimentos de especialistas e quadrinistas a respeito dos temas que a gente está tratando, e o terceiro é que é cheio de spoilers, né? Exatamente. Muito bem. Vamos falar do desenvolvimento então, Brão. Você contava pra gente no primeiro episódio de como as tuas inspirações familiares, a tua relação com o teu avô e também as referências todas ali que você pescou ao longo da tua vida conduziram a essa ideia, essa fagulha inicial. Agora a grande pergunta é como é que você transforma a inspiração em argumento, num plot, numa coisa que tenha começo, meio e fim, que tenha um esqueleto de história em quadrinhos. Como eu disse já no primeiro episódio, Reparos surgiu do meu relacionamento com meu avô. A ideia inicial veio a partir da última foto que representa para mim a vida dele. Então, nada mais natural do que fazer uma história de um avô com seu neto ali. Só que, em retrospecto, eu vi que as minhas histórias elas tinham poucos personagens femininos relevantes. Então, eu quis colocar que um desses personagens, pelo menos, fosse feminino. E eu optei pela criança. E, como desde o início eu não tinha pretensão de fazer uma biografia, então eu queria ter a liberdade de fazer o que eu quisesse com os personagens para o que melhor fosse a favor da história. Então, eu decidi colocar o personagem que me representa na história como sendo uma menina. E isso, no processo, já me economizou muito esforço, porque logo no momento que eu decidi que seria uma garotinha, já me veio em mente um nome, que é Eunice, que é o nome da mãe do meu avô, que ele tinha muito carinho por ela, me contava várias histórias dos dois e tal. E é um nome que me auxiliou a contar a história, porque eu gosto de, quando estou criando os personagens, colocar nomes neles que me dizem algo mais do que somente uma etiqueta neles ali. Então, Eunice já carregava muito significado para mim. No próprio nome do personagem que representa meu avô, além do nome dele ao contrário, né, meu avô chama de Var, e o personagem é Ravi. Mesmo assim, eu fui procurar, porque eu gosto que tenha essa carga ali. Então eu fui procurar se existia essa palavra em algum idioma, e eu achei que Ravi, no idioma da Letônia, é uma palavra que, traduzida, é um tratamento de saúde. E eu achei que casou muito bem ali, porque eu acredito que se fosse algo tipo, sei lá, um significado pejorativo ou batata, por exemplo, eu acho que somaria pouco a história. Eu acho que no meu papel como autor, essa carga que a palavra já trouxe, não que tenha nada de místico, espiritual nisso, mas eu acho que soma ali na hora da produção, na hora da concepção do personagem. Eu tento sempre começar de uma sensação ou um sentimento. Fábio Yabu é autor de Combo Rangers, Princesas do Mar e muitos outros livros e quadrinhos. Não é nenhuma ideia ainda, sabe? Acho que é antes da ideia. A ideia seria garoto se apaixona por garota. A sensação é amor, é descoberta, é amadurecimento. Acho que antes da ideia eu tento trabalhar essa sensação que eu quero que permeie a história, sabe? Que muitas vezes nem é declarado e tem gente que até nem percebe. E esse eu acho que é mais importante, é isso que cria histórias mais interessantes, que mesmo que não verbalizem a sua ideia original, a sua sensação, as pessoas acabam percebendo. E talvez por isso até ressoe melhor. Acho que o não dito muitas vezes funciona melhor do que o dito. Quero passar uma sensação mais primordial, como o medo do desconhecido, medo do escuro, medo do futuro, medo de doença. Tem muitas emoções primordiais, sabe, que a gente pode trabalhar em histórias sem falar diretamente nelas. Aí eu vou pensando, né, em qual é a ideia, sabe? Se é garota se apaixona por garota, se é, sei lá, uma viagem no tempo, se é zumbi, aí é o segundo plano. E muitas vezes as coisas acontecem meio que em paralelo, né? Não é que é um processo muito linear. O Maki, que é o meu guru de roteiros, ele fala: a mente inconsciente dirige e a mente consciente é o carro. É o que é factível, o que é possível que você vê. Na verdade, quem está comandando o carro é a mente inconsciente, é o subconsciente. Quando tu lê a história, ela é toda bonita, ela é mais em tons de fábula. Gustavo Borges é autor de A Entediante Vida de Mort Crimes, das tiras de Edgar e Pétalas. Uma coisa pequena me faz querer contar a história. E do Pétalas se resume em generosidade. Eu queria que fosse um grande ato de desprendimento, um grande ato de generosidade. Então eu comecei a pensar que eu queria fazer uma fábula disso.
Daí, quando eu pensei em fábula, eu pensei que eu poderia fazer sobre os olhos de uma criança, sabe? Então aí começou a surgir, assim, a ideia de que eu queria colocar as coisas dessa forma. E eu imaginei que um dos maiores atos de generosidade seria no meio de uma guerra, aí numa área afastada, tivesse acontecido uma nevasca, assim, ou assim, por circunstâncias do meio, dois exércitos opostos deixassem de ser soldados e passassem a ser pessoas, e eles tivessem que andar juntos. Eu não queria entrar nessa questão de falar sobre isso, eu queria ficar no ato de generosidade. Então isso me veio em colocar que o ato de generosidade teria que ser passado por um animal que seria a presa na vida real para o predador. Na HQ, quem chega, parece do nada, faz um ato muito generoso, é o pássaro, para uma raposa. Mas esse background todo que eu criei, tu vê isso entre linhas. Foi exatamente o teu caso, né, Bron? De você conseguir construir uma história a partir de um sentimento. Foi um sentimento que eu estava procurando até a concretização dele, né? Isso. O processo todo da história foi até uma tradução para mim do que eu realmente estava sentindo, esse meu luto pelo meu avô e tal. Você falou que escolher uma menina como protagonista te deu a liberdade de criar em cima dela, de modificar bem a história. Mas assim, como leitor e como curiosidade, eu queria saber quanto da história é verídica, quanto você viveu daquele relacionamento e você colocou na história, na personagem, ao invés de ser você lá participando. Na prática, tem mais lampejos de realidade. Por exemplo, a oficina dele era muito próxima do que é retratado na história. Aquele caos organizado na cabeça dele. Inclusive, coloquei vários equipamentos que ele realmente tinha ali. E esse deslumbramento que a Eunice tinha ao entrar na oficina era o mesmo sentimento que eu tinha. Eu achava que eu estava entrando numa grande caixa de brinquedos e um portal ali para várias possibilidades. Porque eu passava ali algumas tardes com ele, então eu o ajudava, pouco, mas ajudava enquanto ele consertava um equipamento ou outro. De vez em quando eu trazia um projeto para ele e a gente construía juntos, esse tipo de coisa. Tem uma sequência muda do quadrinho em que eles passam por diversas fases ali, consertando vários equipamentos. Eu vivi muito daquilo ali. Então, meio que um resumo do que você viveu com ele. Isso. Algumas pessoas podem achar exagerado até o lance do avião ali, por exemplo, dos dois consertando o avião, mas aquilo é referência. Eu achei, tá? Tá bom. Aquilo é referência ao que é? Ao aeromodelismo que ele praticava e a coleção de aeromodelos que ele tinha, que ele consertava e tal, E eu e minhas primas, por exemplo, a gente ia lá e ficava brincando. Já aquele avião é meu, aquele é seu, sabe? Que legal. E até nesse processo, tenho duas primas muito próximas a mim, que têm idades parecidas. E no momento em que eu decidi por fazer uma personagem feminina, eu entrei em contato tanto com elas como com a minha irmã, que é um pouco mais nova, para saber qual foi a relação que elas tinham, a visão que elas tinham para com essa figura do meu avô também, para não traduzir só o meu sentimento, mas fazer jus ali a personagem e a visão dela, né? Pô, que coisa bacana. Então, a própria produção continuou sendo um gesto de afetividade, emotividade em relação aos teus parentes diretos ali, né? Ah, sim. Até visões diferentes delas ali me ajudaram a construir melhor o personagem. Que me parece ser um bom link para o nosso próximo assunto aqui desse episódio, que é a construção dos personagens, dos outros personagens. O quanto tem de personagens reais, de experiências verdadeiras nas outras crianças ali do grupo. Obviamente tem uma leitura mais superficial, eles ajudam a explicar as características da Eunice e as características da relação dela com o Ravid, né? Isso é a coisa mais evidente. Como é que eles surgiram? Os personagens coadjuvantes cumprem funções para direcionar a história e para fortalecer os personagens principais, que são, obviamente, a Eunice e o Sr. Ravid. Então eu utilizei bastante de referências pessoais e filmes da minha infância que eu assistia para fazer a construção desses personagens. Por exemplo, a relação que ela tem com o Júnior é uma relação baseada em um dos meus filmes favoritos da infância, que é o Pequeno Grande Time. O nome original é Little Giants. Então tem a personagem que é a Icebox, que é uma personagem que eu me baseei bastante para fazer a Eunice, que é uma personagem bem moleque, uma garotinha bem moleque, que no caso do filme ela era a melhor jogadora do time de futebol americano, e ela era sempre bem truncada, assim, no sentido afetivo, até que ela encontra o Júnior, é um garoto novo na cidade que entra pro time, e ela se vê ali gostando do garoto e tal. Então o nome vem do próprio filme, a jaquetinha dele, do personagem, tem o número 11, que é o número do Júnior no filme. Olha só, que legal. Por exemplo, o Sr. Ravid, no momento em que eu estava construindo a história, que eu decidi que eles não teriam relacionamento familiar, eu decidi isso porque eu precisava construir a ideia de um monstro na Eunice para depois desconstruir isso. Então, logo que eu tive essa saída, que eu achei essa ferramenta, me veio à mente o Esqueceram de Mim,
em que o Kevin ele tem aquele primeiro embate com aquele vizinho da pá, né? A construção é bem parecida com o que eu queria, então me baseei nele. E a Lara e o Igor são personagens que servem ali de um alívio cômico, de um direcionamento, que eu utilizei algumas características de amigos próximos a mim que me ajudaram no processo de construção. A Lara é uma referência ao meu amigo Lasmar, que é um ilustrador também, e o Igor é uma referência a um quadrinista amigo meu, que é o Venceslau, que pouca gente sabe que é o nome dele real, é o João Igor. Desculpa aí, Vences, por estar revelando seu segredo, mas foram duas figuras que me ajudaram na construção ali da história, em momentos que eu tinha dúvida de como seguir no roteiro, que me ajudaram, e aí eu coloquei algumas características dos dois nos personagens para me auxiliar, e aí nada mais justo que batizá-los assim. Muito bom, isso aqui é um verdadeiro matéria-prima para um jogo de trivia sobre... Não, e tem muito mais, cara. O que ele espalha, o que o Brão espalha de easter eggs nesses quadrinhos. Assim, a primeira coisa que eu faço quando eu vejo quadrinhos do Brão, eu vou procurar placa de carro, porque placa de carro é sempre easter egg, é sempre referência. Isso, na verdade, não é porque eu vou colocar porque eu sou legalzão, não, mas é porque é a forma que eu acho mais fácil e mais rápido de poder preencher ali lacunas que pra mim fazem falta. Então eu vou naquilo que me cativa, naquilo que eu gosto e vou colocando ali pra poder encorpar a história, né? Então, assim, deixar pras pessoas descobrirem o easter egg. A gente não pode ficar contando aqui, né? Não pode. Mas tem alguns bem legais. Eu nunca parei pra pensar muito no meu processo de criação de personagens. Todas as vezes aconteceu de forma bem instintiva. Vitor Cafage é autor de Valente, Bunny Parker, do Ottone e escreveu, ao lado da sua irmã Lu, Laços, Lições e Lembranças, as graphics MSP da Turma da Mônica. Teve um quadrinho que eu fiz independente chamado do Ottone, e o personagem principal é um menino chamado Tim, e tem várias características minhas de quando eu era criança, e até a situação que ele está vivendo é parecida com algumas coisas que eu vivi. Então, desse jeito, até os nomes dos personagens surgem com naturalidade. Tinha o apelido que eu tenho em casa, Valente mesmo, que é meu outro personagem. O nome do Valente veio de um cachorro que eu tive chamado Valente. O nome de todos os personagens coadjuvantes do Valente são nomes de animais que meus amigos tiveram. O meu amigo que me inspirou, o Esopo, teve um cachorro chamado Esopo. Meu amigo que me inspirou, o Cacique, teve um cachorro chamado Cacique. Meu amigo que inspirou o Percival, teve um gato chamado Percival. É bem natural pensar assim. Porque acho que para começar eu enxergo o personagem não como personagem mesmo, alguém que tem só uma característica principal e pronto. Eu tento enxergar eles como pessoas mesmo, com uma história de vida por trás, objetivo, onde eles querem chegar e tudo mais. No Valente isso é muito vivo e é muito fácil fazer isso no Valente, já que ele é praticamente uma autobiografia, ele teve que vir a partir de experiências que eu já tinha e com personagens totalmente inspirados em pessoas que eu já conhecia. No Valente, eu sei como é que cada personagem age em qualquer tipo de situação que eu colocar eles, exatamente por eles serem baseados em pessoas que são muito próximas de mim. E até trabalhando com personagens que não são meus, como na Turma da Mônica, eu tento colocar a minha visão desses personagens. Quando a gente teve a chance de trabalhar com a turma, uma das coisas que eu e minha irmã queríamos fazer era mostrar o que eles eram além do que todo mundo enxergava neles. O que o Cebolinha era, além de ser um menino que troca o R pelo L. O que o Cascão é, além de um menino que não toma banho, quais as relações entre eles, qual é a importância de um para o outro, qual o apelido que um chama o outro, humanizar eles mesmos e trazer eles mais para perto da gente. Eu acho que os bons personagens, quanto mais humanos eles forem, melhor, mais fácil da gente se identificar. Ao primeiro de tudo, quando eu me familiarizo com o personagem, pra eu ficar tranquilo com ele, eu tento entender como ele pensa. Gustavo Borges novamente. Que daí eu vou conseguir me colocar de uma forma mais confortável fazendo aquilo do que só mexer o personagem como se fosse uma peça pro roteiro acontecer. Eu tentar colocar o personagem mais como, não, acho que esse personagem ele pensa assim, vai agir dessa forma, ele vai responder assim. Porque eu já fui estruturando ele na minha cabeça ao ponto que eu consigo entender quais são os vínculos e pra onde que ele pensa e como é que ele reage a situações, assim. E aí entender um pouco como é a dinâmica interior do personagem, para que eu possa meio que simular ele, como se eu fizesse um demo dele em mim e eu atuo na minha cabeça essas funções que ele vai ter que fazer. Se ele vai ter que tomar decisões, ou se ele é um personagem que ele tem muita responsabilidade, se ele é um personagem que quer atenção. Vou tentar usar um exemplo do Edgar, que é o meu personagem. Várias coisas que eu fui criando sobre ele, sobre o passado dele, sobre o avô dele. Isso foram coisas que foram resultando. Eu imaginar assim, bom, então esse personagem, se ele teve o passado assim, ele não vai necessariamente se relacionar bem com pessoas mais jovens.
porque nessa convivência que ele teve com a avó dele, ele passou assim a ter a visão do avô dele das coisas, e o avô dele não concordava com outras. Então, ele meio que absorveu isso, cresceu com isso, daí ele também teve bullying na vida dele, com alguma coisa, e isso foi resultando que ele ficou meio fechado, tem o amor dele pela ciência. Então, eu vou meio que fechando algumas chaves, moldando história, e um pouco do que eu quero com o personagem, e tentando entender, assim, como é que eu viro a chave do personagem pra eu fazer ele funcionar sozinho. No quadrinho do Edgar não tem nada sobre o avô dele, assim, mas o avô dele foi uma coisa que eu sempre penso. Eu preciso do inicial dele, entender, assim, onde ele difere de mim, pra eu conseguir pensar por que ele iria pro outro lado, ou por que ele reagiria de forma egoísta, coisas do tipo, sabe? E eu começo a entender como ele vai funcionar em outras situações. Bom, se ele funcionar assim nessa, na outra situação mais à frente que talvez eu tenha que pensar, não na construção do personagem, mas quando eu estiver na história mesmo, eu não vou me embaralhar. Porque eu já entendi como o personagem funciona. Eu tô mais familiarizado jogar com ele, sabe? Como se fosse um videogame mesmo. E outra coisa, eu começo o personagem com uma simbologia. No Pétalas, os personagens, eles têm uma simbologia por serem os animais que eles são, e não necessariamente eles são animais. No Edgar, eles são os animais. Ele é realmente o castor, que seria o bicho castor, do nosso mundo real. E eu uso, no Edgar, o castor, assim, ser o animal mais racional, que ele tem um instinto, assim, matemático quase. Ele consegue fazer coisas incríveis na natureza. Então eu pego essa simbologia dele, essa figura que o castor já tem, esse intelecto cravado no instinto dele. E no Pétalas, são os animais que eu desenho ali, mas a ideologia daquele animal, a fisionomia, a dinâmica entre um animal ser predador e outro animal ser presa, isso é a simbologia que eu queria colocar para aqueles dois seres, porque eu não gostaria de representar humanos naquela história. Então, eu queria uma simbologia para colocar em cima deles. Isso também já causa quase como uma vestimenta para também guiar o personagem. Pegando coisas que já existem e me colocando nelas também. Luca Fage fala sobre a criação dos personagens de Mixtape e da biografia de Bruna Vieira. Mesmo o Mixtape sendo personagens completamente fictícios, tudo é com referência em pessoas que eu conheço. Mesmo que uma personagem de Mixtape não seja uma pessoa real, todas as pessoas que a gente coloca no quadrinho vêm das pessoas que existem, assim, vêm de experiências convivendo com essas pessoas, vêm de observar o jeito delas, de ver a vida mesmo, de reagir às coisas. No caso da Bruna, por exemplo, a personagem principal é ela, os outros personagens são fictícios, completamente. Mas todos eles, incluindo a Bruna, são baseados em pessoas da minha adolescência mesmo. A Bruna passa por coisas que eu passei, tudo uma mistura de observação de quem as pessoas são, de quem eu sou, mas não de um jeito... vou me colocar aqui como indivíduo que é muito importante, meus gostos são importantes, meus sonhos são importantes. Não assim. É mais em relação a trabalhar os sentimentos, a trabalhar a aceitação que a gente tem com os nossos erros, os nossos defeitos. Agora, tem uma coisa que não é um easter egg, mas é uma coisa grande, uma coisa evidente que, assim, eu sou testemunha, né, de que quando o Brão começou a preparar reparos, ainda não havia Stranger Things, não havia It, a coisa, essa onda incrível de crianças andando de bicicleta, né? Atrás de coisas estranhas. Atrás de coisas estranhas. Quanto dessa, e você falou um pouquinho disso, queria que você aprofundasse até na construção do roteiro, né? Se você conseguia ver se esse parentesco com o cinema te inspira para além dos easter eggs, para além das referências. Sobre esse aspecto aí de referências, o filme tal utilizou essa ideia primeiro e tal, por exemplo, nesse caso mesmo, Stranger Things foi lançado dia 15 de julho de 2016 e eu comecei a escrita de reparos no dia 15 de agosto do ano anterior. Então, por mais que, só tô lançando o livro agora, quem vê, logicamente, vai fazer a assimilação e tal. Mas, assim, o próprio João Marcos, que é um autor bem próximo a mim, foi meu professor de quadrinhos na faculdade, ele fala algo bem similar a isso. Eu acredito que quem trabalha com criação fica atento aos sinais que estão em torno da gente. João Marcos é professor e quadrinista. Seus personagens mais conhecidos são Mendelevel e Telúria, e é roteirista da Maurício de Souza Produções. E no caso, quando eu chamo de sinais, são as ideias. Às vezes esses sinais eles aparecem de surpresa, de um tema que eu não estava pensando inicialmente, vem de uma leitura, vem de uma experiência do dia a dia. Às vezes eu vejo uma imagem e fico imaginando os desdobramentos que podem surgir dela, que vão me contar uma história. Como meu público é o infantil, eu fico muito atento às crianças que estão à minha volta, os meus filhos. E por causa do trabalho com os livros, eu costumo visitar muitas escolas, então eu fico muito atento procurando essas ideias.
às vezes essa história vem completa. Às vezes ela vem de surpresa e às vezes ela vai sendo construída aos poucos. E quando eu estou trabalhando num livro e eu tenho outras ideias, eu vou guardando todas elas. Por exemplo, eu comecei a trabalhar num livro novo com os meus personagens, o Mendeleev e a Telúria, seria o terceiro livro. Então eu peguei minha pasta e estava cheio de papéis. E é impressionante quando eu falo a questão da história vir pronta, ela acha lugar na cabeça da gente porque tem um espaço ali para ela habitar. Eu acho que o espaço vem por esse esforço, por esse conhecimento, por essa busca de entender ali como é que se conta uma história. Você pode ter uma ideia fantástica, mas se não tiver os meios para executar, você fica perdida, né? Samantha Flor, autora de A Canção de Ada, O Astronauta de Pijamas, Chance e outros, é bem prática ao ser questionada sobre seus insights. Eu não tenho insights, na verdade. Eu tenho uns caderninhos e qualquer ideia, qualquer bobagem que me surge, eu vou anotando ali. Criseico sobre as ideias para quadrinhos A2. Às vezes acontecem umas coisas inusitadas e ele só vai anotando. E às vezes é algo muito engraçado, ou é uma ideia que ele teve que não aconteceu, mas que por causa de algo que aconteceu com a gente, ele teve essa ideia. Por exemplo, no A2.4 tem a história que o Pino se transforma em outros animais. E isso acontece porque toda vez que a gente vai sair com o Pino se transforma, né? Ele normalmente aqui em casa é essa coisinha meiga, assim, que passa o dia dormindo. Aí quando ele sai na rua, ele vira uma fera, assim, a gente fica apelidando ele de tubarão, as quase vítimas dele já chamaram ele de filho do capeta. Eu sou totalmente contra essa coisa de falar, eu tenho inspiração e que eu não sei, não. Laudo Ferreira. Até a minha inspiração, vamos dizer assim, ela é uma coisa matemática. Se for para levar uma coisa assim, inspiração, eu tenho que estar inspirado o tempo todo. A maioria das vezes, quando eu tenho um insight, é quando eu estou vendo outra coisa. Estou assistindo uma determinada obra, lendo um determinado livro. Zé Wellington é roteirista de Quem Matou João Ninguém, Steampunk Ladies e Cangaço Overdrive. Acontece muito, às vezes, de eu estar vendo uma coisa e eu começo a querer adivinhar o que vai acontecer. Mas, às vezes, a gente está assistindo aquele filme e eu imagino como eu acho que seria legal o final do filme. E, para minha sorte, a história é um caminho completamente diferente, né? Por que eu digo para minha sorte? Porque normalmente quando isso acontece, eu imediatamente pego um papel e anoto aquela ideia e provavelmente vai sair uma história daquilo. Cangaço Overdrive, que vai sair no início de 2018, ela vem de uma paixão que eu tenho por Samurai Jack. E Samurai Jack tem muito aquela história do deslocamento do samurai para o futuro. E eu pensei, pô, cara, seria tão legal se fosse com um cangaceiro, né? E criei meio que uma forma diferente, né? A história não tem magia, como tem no Samurai Jack. Mas partindo dessa premissa, acabou vindo esse meu insight inicial. E vem dos lugares mais caóticos e absurdos possíveis. Eduardo Damasceno também é bem cético quanto ao conceito de dom. Não existe isso, né? Inspiração, essas coisas. Eu acredito muito que são coisas que não são necessariamente nossas, elas passam pela gente. Então o que tem que acontecer é a gente estar afiado para tocar essa música quando ela passar. Meu trabalho é treinar desenho, treinar, fazer quadrinho, é estar sempre caminhando para que quando as coisas chegarem até mim eu consiga deixá-las passarem por mim. Eu acho muito danoso esse papo de dom. Não é assim que funciona a vida, cara, né? As coisas não são mágicas e tal. O que você quer dá trabalho, dá muito trabalho. Não é só querer e não é nascer com isso. É um meio termo aí que você tem que entender que se você quer fazer isso, você tem que se dedicar a isso. E aí tem todo aquele problema de tem pessoas que podem se dedicar a isso, tem pessoas que não podem se dedicar a isso, por questões sociais, por questões diversas. E eu acho que parte do meu trabalho é tentar criar oportunidades para quem não tem elas ainda. Porque eu realmente acredito que todo mundo consegue. Eu acho muito engraçado, o pessoal fala assim, pô, de onde você tira tanta ideia? Eu queria ter uma ideia assim. Cara, ideias assim, qualquer pessoa tem em qualquer hora do dia. Lilo Parra mostra como qualquer um pode ter ideias para uma história. As pessoas acham que, eu tive essa ideia, veio pronta, pum, saiu o... Não, você tem uma ideia de nada, uma bostinha de uma ideia. E é em cima disso que você trabalha, é em cima disso que você estrutura. Você tem um insight, eu tive a ideia, pum, preciso escrever sobre isso. Cara, vai pesquisa, vai assistir filme, vai ler livro e vai trabalhar aquilo, e vai trabalhar. Não existe ideia mirabolante. Você precisa ler de tudo. Você precisa ler livro técnico, você precisa ler coisas que não tem nada a ver com aquilo.
você precisa assistir filmes, você precisa, na verdade, adquirir muita cultura. E muita cultura, não estou dizendo que você tem que ir em teatros, em cinemas, em isso, em aquilo. Não só isso. Você tem que parar na rua, entendeu? E ficar vendo o pessoal jogando truco na Praça da Sé. Comer pastel na Feira da Liberdade, pegando o ônibus para diabo. E, na verdade, o artista tem a capacidade de sintetizar esse monte de experiências em um objeto artístico, em um produto cultural. O processo todo de desenvolvimento de uma história, antes de qualquer coisa, requer muita bagagem, tanto cultural quanto de vida. Larissa Palmieri é coautora de Periferia Cyberpunk e Space Opera. Todo mundo tem uma bagagem de vida, mas eu acho que as pessoas têm que aprender a identificar as próprias experiências que podem ir pro papel. Como identificar no nosso cotidiano as referências que eu poderia trazer para as histórias que eu escrevo. Eu nunca tinha parado para contar histórias. E eu percebi que na hora de desenvolver, vai muito de você, né? Muito da sua percepção de mundo, das coisas que você já viveu. Um monte de história maravilhosa aí que você vai ver, que se você for lá na Gênesis, o argumento não tem nada. André Diniz tem diversas publicações, sendo Morro da Favela a de maior projeção. Às vezes é o que? Um rapaz conhece uma garota, fica apaixonado, tenta ali e pronto, né? E aí ela não quer e vão até que os dois passam a namorar. Em muitos casos, às vezes não é tão óbvio assim, mas se você for ver, a ideia central ali é uma ideia simples. Essa ideia é simples, mas está sendo narrada de uma forma diferente, está sendo mostrado num outro cenário, os personagens são extremamente carismáticos e apesar da ideia inicial ser pobre, mas os personagens não são previsíveis. A questão da soma de ideias, né? Às vezes a ideia inicial se não tem nada demais, né? Mas aí você vai acrescentando isso aqui, isso aqui, isso aqui. O Marcati deu uma analogia ótima da sopa de pedra, né? Que você esquenta a água, põe uma pedra, aí você coloca uma cebola, coloca isso, coloca assim, dá um toque disso, dá um tempero e tal. Depois tira a pedra, né? E o que fica ali tá um pouco delicioso. Às vezes o argumento ruim o argumento fraco é a pedra aí da sopa. Às vezes tem o seguinte também, às vezes tem um argumento fraco ali inicial, que ele te impulsiona a vir e tal, e você cria um personagem interessante, põe um cenário assim, no final a história está pronta, aquele argumento inicial nem é mais a história que você fez. Eu acredito que boa parte das obras que são tidas como originais e tudo mais, nasceram de ideias não originais. Rafael Fernandes é roteirista e editor da editora Draco, autor de Ditadura no Ar e Apagão, conta um pouco do seu processo. Todo mundo gosta de perguntar para quem cria, da onde vêm as ideias. É uma mistificação da criatividade. Porque a maior parte das pessoas não prestam atenção nas coisas que estão acontecendo em volta delas. E escrever e criar, basicamente, é estar atento a tudo isso e se incomodar com as coisas. As inspirações para as ideias estão em toda parte, o tempo todo. Todo mundo que produz arte e cultura tem que consumir aí todos os tipos de cultura, né? Você tem que ir ao teatro, você tem que ir ao cinema. Não só ver os filmes que tem a ver com as coisas que você gosta, ler livros diferentes, ter experiências de vida diferentes, que eu acho que a experiência de vida é o grande lance para quem conta histórias, né? Você tem que ser o tipo de pessoa que se coloca em situações até um pouco constrangedoras para ver até onde elas vão. Por exemplo, você tá na fila de um banco e aí uma senhora começa a reclamar muito do que tá acontecendo. Você presta atenção nela, conversa com ela, pergunta por que ela tá nervosa. Eu faço essas coisas. Tem um escritor, chama Diego Moraes. Ele fala um negócio muito importante. Um escritor que nunca dormiu na sarjeta não serve pra nada. Tem que estar convivendo com as pessoas. Você tem que estar inserido na sociedade. Vai arrumar uma briga na rua, vai pra praia sem levar protetor solar. Faça coisas que tragam experiência de vida pra você. Senão sua história vai ser um saco, você não vai ter nada a contar. Rafael continua falando sobre suas técnicas, em especial de Ray Bradbury, escritor de ficção científica e fantasia. Eu sou um adepto do Ray Bradbury e o método dele era o seguinte, consistia em cadernos em que ele anotava palavras essenciais para ele. Então, por exemplo, ele trabalhava muito com histórias de terror, né, e fantásticas. Então ele pensava, quando eu era criança eu tinha medo de circo. Por que eu tinha medo de circo? Aí ele fica tentando lembrar daqueles sentimentos originais que ele tinha quando era criança e buscar uma palavra-chave com relação a isso. Então, por exemplo, ele pensava, caramba, eu tinha medo do circo por causa do tigre.
ele anota tigre, porque dava uma sensação de que eu tava num sonho. Ele anota sonho, era tudo meio artificial, a nota artificial. Ele juntava esse monte de palavras elementares e no fim ele tinha esses cadernos com essas palavras e quando ele estava precisando escrever uma história, ele revisitava ou ele fazia uma lista dessas e ficava olhando para essas palavras e amarrando elas, tentando dar uma lógica para elas e criar uma história nova a partir disso. E essa busca por sentimentos elementares, né, de coisas que você sentiu na essência, né, quando você era criança, coisas que você sentia muita saudade, ou medos muito simples, que tornavam a obra dele tão poderosa. Como editor eu vejo muito isso. O cara tem um personagem que claramente não é o herói, não tem apelo pra isso, e aí ele não tenta mudar o ponto de vista. Talvez o amigo dele seja o cara legal pra contar a história. Até me arrisco quando eu faço isso. Acho que as pessoas esperam muito o óbvio, e quando você tenta buscar um ponto de vista diferente, isso até incomoda. Por exemplo, no Apagão, eu tentei colocar no primeiro volume a narração sendo contada por alguém totalmente insuportável, que eu mesmo odeio. E alguns leitores acharam, pô, o cara vacilou, o cara tinha um personagem mó forte lá, o Mandril, e colocou um cara mó chato contando a história. Por outro lado, vi outras pessoas falando, pô, eu tenho a sensação de que ele escreveu esse cara pra gente odiar ele. E deu muito certo. E foi isso que eu fiz. A questão de ser o herói não torna ele heróico. Ele, na verdade, é o cara que é transformado durante a história. Quando tá naquela fase ali, assim, das ideias, de ver exatamente qual que é a história, tema é esse, não é, e a abordagem, qual é, mas isso aqui tá ou não tá bom, e qual o rumo que eu vou tomar com essa ideia, essa parte é um pesadelo. André Diniz continua. O desesperador é justamente isso, não é? Esse pré-momento ali de sentar e escrever, isso não tem técnica, isso cada vez sai de uma forma diferente. Ajuda muito nessa hora saber fazer as perguntas certas. Às vezes você está com uma ideia, a coisa está tomando forma, mas por que não está ainda? Por que eu não estou acreditando ainda nessa história? De repente, a história vai ser aquela mesma ali, mas eu estou focando em um personagem quando o protagonista, na verdade, é outro. Eu estou justamente nesse processo agora, com uma história que eu estou fazendo, e cheguei até a começar a desenhar umas páginas. Tá tudo ok, mas não tá. E fica ali alguma coisa que te impede, mas por que eu não estou muito afim de sentar e desenhar essas páginas? E começa a ficar claro que está faltando alguma coisa, que é alguma coisa ali de errado nisso tudo, né? No caso dessa, por exemplo, fui me dar conta depois, o protagonista ele está muito passivo. Tá vindo as coisas, acontecem a ele e ele reage. E isso é uma premissa fraca para uma história, né? Mas até me vir isso, até isso vir claro no meio de um monte de fatores, é um tormento isso. O que pode chegar mais perto de técnica dessa primeira etapa é escrever. Sentar, escrever, bem-vindo as ideias soltas, eu vou anotando todas. Por exemplo, anotei algumas ideias partindo do princípio que o protagonista é homem ou que morre no meio da história. E aí depois eu começo a colocar outras ideias partindo do princípio que o protagonista é mulher, que vive até o fim. Se as ideias vêm, eu vou jogando. Depois, quando parece que vai sair uma história dali, aí eu começo a peneirar, começo a ponderar, decidir para que lado que eu vou. Esse é o momento do caos. Acho que dificilmente uma ideia sai uma história. Pode vir uma ideia ali ser um ponto de partida, mas ela vai precisar de várias outras ideias juntas para ganhar um corpo de história. Para dizer, a minha história é sobre isso. Às vezes vem uma ideia interessante, de um tema interessante, mas que já foi abordado várias vezes e de repente a ideia, mesmo quando eu sinto que eu tenho uma história, é quando me vem a ideia desse tema casado a uma outra forma de contar. Antes de eu fazer o Morro da Favela, fui lá a biografia sobre o fotógrafo Maurício Hora, né, lá do Morro da Providência. Eu fiz esse roteiro em 2009, por aí. Minha metodologia, depois de soltar as ideias e tal, era sentar no Word e sair escrevendo. Mas a partir dali, eu comecei a ver que eu precisava de mais. Tinha uma série de depoimentos do Maurício, eu podia dar qualquer abordagem para aquilo. Foi nesse momento que eu comecei a usar para roteiro de cinema. Na época eu usava o Celtics. O roteiro para cinema tem uma formatação toda específica, né, que você tem que seguir. Roteiro para quadrinho não, principalmente eu estava fazendo para mim mesmo.
Mas ali o que me ajudou muito foi a forma de organizar ali as ideias. Você separa os trechos ali por cenas, você reorganiza essas cenas, você acrescenta anotações ali que não vão entrar no texto final, marca com uma cor cada cena, dependendo do critério. Então isso me ajudou muito. E a partir daí eu passei sempre a usar um software para organizar as ideias. Hoje eu uso no iPad Pro, o OneNote. Eu uso também tanto texto como fazendo anotações, né, à mão, como se fosse escrevendo no caderno. E aí digito, puxo seta, né, risco ali. E também uso em paralelo um aplicativo de... como se fosse aquelas fichas, né, que você escreve e organiza. Então isso me ajuda muito também. Às vezes o roteiro está confuso demais, aí eu passo para o outro. Às vezes me ajuda muito isso, mudar o processo, a ferramenta de pensar, o roteiro, o processo de pensar. Às vezes me ajuda também. Está complicado desse jeito, então vamos tentar aqui por esse outro caminho. Você falou um pouco da construção do roteiro, de como é que você encadeou a tua história. Agora, como curiosidade, você teve que cortar muito, assim? Porque uma coisa que é clássica, por exemplo, para um jornalista como eu, é que o jornalista gosta de escrever e o editor gosta de cortar, né? É o prazer do editor é cortar. Como é que é ser seu próprio editor? Como é que foi esse processo de você se debruçar sobre o roteiro e falar, não, tem uma barriga aqui, tem que cortar, tem que aprofundar? O quão aflitivo isso é? No meu processo, pelo menos, ele se inicia de sinopses pequenas, e aí o roteiro vai tomando corpo, e aí depois ele tem que ser enxugado. Na maior parte do processo, eu fiz de forma totalmente independente, então foi ali crescendo o roteiro, crescendo a história cada vez mais, e eu, por iniciativa própria, fui cortando ali o que eu achava que estava de gordura, de excesso ali na história para que ela funcionasse melhor. Mas, nos finalmente ali, eu ainda não estava satisfeito totalmente, e eu convidei o Eduardo Damasceno para poder me auxiliar ali, e ele me editou no processo e cortou muito mais coisas. Teve balões que foram completamente retirados. E isso fez uma diferença incrível na história, na entendeu? Fluidez, né? Caramba, tem que agradecer muito ao Damasceno por causa disso. O olhar externo é sempre útil, né? Porque a gente acaba ficando com o olhar viciado ali na história. É aquele processo de criação. Primeiro você acha que você tem uma ideia incrível, no meio do processo você está odiando, mas você já caminhou demais para desistir, e aí no final você começa a se apaixonar pela história novamente. Que legal. Descartar, tudo isso aprendi com o André Diniz. Ele falou assim, escreva tudo que tem na tua cabeça, mas tenha ciência absoluta que você vai precisar cortar. Lilo Parra de volta. E sai cortando, sem dó nem piedade. Se não é necessário, corta. Corta a cena, corta diálogos. O La Dançarina, depois que o Jeff desenhou, antes de ele colocar os balões de texto, eu falei, manda pra cá que eu vou mexer no texto inteiro. E eu fui retrabalhando cada um. Eu falei assim, esse balão entra, esse balão não vai, esse balão é modificado. Esse estava no quadro 2, vai pro quadro 4. Não foi mudada a história, mas teve sequências inteiras que falava na página inteira e que viraram sequências mudas, porque não precisava da palavra. Então, escrever é saber cortar. Você tinha falado que a fagulha inicial partiu justamente da cena final do livro, mas isso. Você sabia desde o início como a tua história ia acabar, o teu álbum ia acabar. Eu queria que o final fosse a foto, que é. Mas eu não sabia necessariamente como chegar lá. Eu sabia onde eu queria chegar, mas até chegar nesse destino, muita coisa vai mudando. Às vezes você tem uma ideia e ela vai se transformando em algo melhor ou pior e você tem que descartar, começar de novo. Cris Eico sobre sua publicação Culpa. Foi a minha primeira experiência escrevendo um roteiro. Eu tinha mais ou menos uma ideia que basicamente tá lá no Culpa. Tá a criança desenhando e acontece da outra ficar com raiva e, enfim, destruir o desenho. Isso é baseado em algo que aconteceu mesmo comigo. No caso, eu sou o irmão mais velho. Ele ia lá, mexia no passado dele e o negócio só piorava. Aí eu pensei, mas por que precisa desse cara, sabe? Por que eu não conto só o que aconteceu lá realmente, né? Aí eu fui mudando. Na verdade, eu descartei essa história pra tentar fazer algo novo umas 3 vezes. Mas isso ajudou a condensar a história, a focar só nas crianças mesmo. E não colocar um adulto que volta no tempo, arrependido, nem nada. E ficou bom. Laudo mostra como uma obra pode sofrer mudanças até por limitações editoriais e de veiculação. No caso do Caderno de Viagem, ele foi uma ideia que me foi proposta. Inicialmente era para ser uma webcomic semanal, uma página.
Num segundo momento, veio uma proposta de participar de uma revista eletrônica. Aí, o começo desse livro era uma primeira história dessa revista. Depois, eu acabei fazendo ela uma tira que eu publiquei na Folha de São Paulo, naquele quadrão. E aí que eu resolvi pôr no PROAC, e quando passou, eu redesenhei tudo. Mudei o conceito do personagem. Você vê que tudo isso que eu estou te falando é técnico. Maturação da história. Porque se a revista eletrônica ela fosse ter uma vida, a história, do jeito que ela começa, é mais ou menos semelhante do jeito que começa no álbum. Mas ela tomava um rumo completamente diferente. Por quê? Porque ela foi pensada naquele momento como uma série. No caso, eu precisei condensar. Vou fazer um livro com 200 páginas. Que eu tinha 10 meses para desenhar, né? Eu consigo fazer 200 páginas em um ano. Tem caras que conseguem. Não, o meu trabalho não dá. Não é só rabiscar, né? Tem toda uma preocupação. No Yeshua, no último livro, um percentual grande dele foi pensado como que o leitor ia reagir àquilo. Naquele momento que a Maria Madalena está ali na crucificação de Jesus ali, ela tem uma epifania. Vamos dizer assim, ela entra num estado alterado de consciência. O leitor é transportado, é tirado daquela cena da crucificação e é levado para aquela caverna, que é uma analogia com a caverna de Platão. Aquilo foi pensado no leitor. As pessoas falam, todo mundo sabe o fim do livro, né, Laudo? O herói morre no fim. E aí, por assim, todo mundo quer isso na história de Jesus, né? Mas então eu vou tirar esse gostinho do leitor. Eu vou fazer uma sequência em que o leitor sabe que ele está na cruz do lado de dois caras, que ele morre, que ele fala aquelas coisas. Todo mundo sabe isso. Então eu vou trabalhar com o inconsciente do leitor, já tendo isso, aconteceu isso. Só que enquanto isso está acontecendo, uma pessoa que está ali perto dele, que é a Maria Madalena, vai ter uma epifania e ela vai entrar num outro estado onde vai existir uma analogia entre a Igreja Católica e as adorações e o que realmente você tem que buscar. E quando eu pensei nisso, no mesmo momento veio essa ideia da caverna de Platão, que é fazer essa analogia dos caras dentro da caverna, não estar enxergando a realidade. Mas essa ideia é tão diferente e, ao mesmo tempo, eu fiquei meio preocupado com isso. No primeiro momento, houve apenas essa brincadeira. Eu não vou dar o gostinho do leitor ver Jesus morrer. De uma maneira que, se eu contar para o leitor que acontece isso, eu vou estar entregando, eu estrago a leitura da obra. Técnicas, eu não vou fazer isso agora porque eu quero fazer isso, e isso. Tem que ter esse trabalho, Eduardo Damasceno sobre a mutação que suas obras sofreram. A gente começou a pensar que a gente queria fazer uma ficção científica. E aí um dia o Lipão falou, nossa, sonhei com um menino na frente do espelho, assim, ele tinha um buraco negro na barriga. E a gente começou a conversar, mas por que ele tem um buraco negro na barriga e tal? E virou Achados Perdidos, ou seja, não tem nada de ficção científica. No Cosmonauta Cosmo a gente pensou, não necessariamente fazer um quadrinho para criança, mas fazer um quadrinho que não tivesse nenhum tipo de restrição. Porque o Achados Perdidos foi muito legal e a reação das crianças foi muito legal. E aí os pais sempre perguntavam, as crianças podem ler isso aqui? Aí eu falava, pode, tem uns 2 ou 3 palavrão. Aí eu falava, sabe, vamos fazer um livro que não tem nem 2 ou 3 palavrão, só que a gente não tem que falar nada pros pais, só deixar os meninos levar o livro. Só que a gente não sabia o que, assim, só ficou na cabeça. E aí, um caderno de esboço meu, desenhei um menininho, um astronauta, escrevi Cosmonauta Cosmo, assim, do lado. Aí ele falou, pô, tá aí, Cosmonauta Cosmo, vamos fazer essa história aí. E aí a gente fez. O Kiral já é um universo que a gente tem todo pensado, são 7 livros e tal, só que não ia dar tempo de fazer isso. E, então vamos contar histórias dentro desse universo? Vamos. Aí a gente fez o Kiral, que é uma história dentro desse universo que a gente já pensa por uma coisa maior. Eu comecei a escrever dia 15 de agosto e só um mês depois, no dia 8 de setembro, é que eu tive a ideia de colocar uma característica que é tão marcante na história, que é o fato da Eunice gostar tanto de fotografia. Foi só então que eu tive a ideia de colocar essa característica no personagem. E que é um link que vai conduzir para o desfecho da história. Isso, porque seria muito vazio ter uma história que não tivesse nenhuma ligação com isso e no final aparecesse uma foto lá do nada. Então eu tinha que construir todo esse percurso para que no final fizesse sentido. Então por isso que a Eunice tem essa característica. E o legal do avô não gostar de foto, né? E ela não tirar foto dele na última cena. Isso é bem interessante também. Isso, respondendo a sua pergunta anterior, é uma característica de fato do meu avô. Ele não gostava de ser fotografado. A gente tem algumas fotos dele. Ele gostava de fotografia, mas ele gostava pouco de retratos.
Ele não gostava de aparecer em vídeo, então em alguns aniversários que tem filmagem, a gente vê que ele tá no fundo assim da cena e ele começa a sair, começa a tentar entrar debaixo da mesa. Essa é uma característica real do meu avô. Muito bem, agora temos um HQ sobre ele, né? Ele vai puxar teu pé à noite, Bron. Vai. Muito bem, amigos, esse aqui foi o segundo episódio da série de 5 programas sobre a HQ Reparos, do Brão Barbosa. A gente está comentando aqui semanalmente os bastidores da produção do álbum e também do fazer quadrinístico. Bonito, né? Fazer quadrinístico. Parnasiano isso quase. Muito bem. A semana que vem a gente vai voltar para falar de mais detalhes da produção e dessa vez ali do processo mesmo de se botar uma HQ de pé. A gente espera que você já tenha lido, né? Porque senão você se ferrou, né? A gente deu um monte de spoiler. E se você só leu a versão digital, tá na hora de comprar a física também, né, Ricardo? Cria vergonha na cara, né, velho? Põe a mão ali no papel, o tato. É importante, exatamente. Cheiro, né? O cheiro, exatamente. Papo de velho. No brãobarbosa.com/reparos. E a semana que vem a gente volta, né, para falar sobre o processo de produção, o tempo que leva, a capa, a cor, todos esses detalhes que saborosos ali, especialmente para quem curte quadrinhos. Muito obrigado, Paulinho De Gasperi, pelas suas brilhantes intervenções. É nóis. Certo, Brão Barbosa, você também sempre muito bem-vindo no seu próprio podcast. Pô, que honra. É isso aí. Então, semana que vem a gente volta. Até.